Graça e paz, meus queridos alunos, irmãos, seminaristas, teólogos, pastores, pastoras, missionários, ministros, né, da palavra de Deus que transforma vidas. Vamos continuar com a nossa aula, né? Como vocês estão? Estão bem? Espero que tenham compreendido e entendido a minha fala nos últimos vídeos, amém? Antes de começar a nossa aula, eu quero falar mais um pouco deste livro e gostaria muito que vocês, se pudesse, comprar ou pesquisar se tem o audiobook deste livro, ok? Eu poderia pesquisar no YouTube o audiobook dele, mas eu não vou vou deixar vocês pesquisarem. É muito bom, né? Hoje eu quero falar da Irmã Maria de Monju. Irmã Maria de Monju. Maria Van Monju, 1552. A Anabatista, que foi cantando para o local do seu martírios. Porque eu quero falar só um pouquinho sobre esse assunto, para mostrar os modus operandi que o diabo usa para querer desfazer da igreja do Senhor Jesus, a noiva, morena queimada pelo sol da justiça, com o sol da justiça, e engrossar as fileiras dos perdidos. Então, aqui, no primeiro século, né, eles vinham assim, ainda hoje estão matando alguns crentes por aí, mas a perseguição era acirrada. Agora não, agora é o controle total, o domínio da mente, para ver se tem mais pessoas que venham ser marcados com a marca da besta, sem querer, sem saber. Por isso que é muito bom conhecimento. O conhecimento com o Espírito Santo, né, bíblico, é a melhor coisa. Então, Maria de Monju. E quem foi os anabatistas? Deixa eu falar aqui um pouco. Eu pesquisei. Os anabatistas era um movimento cristão, o movimento cristão dos anabatistas, uma ala radical da reforma protestante. Eles não formavam um único grupo ou uma igreja, mas diversos grupos, chamados genericamente de anabatistas, com crenças e práticas diferentes. Os anabatistas não aceitavam o batismo infantil, que é o certo, o batismo infantil, e defendia o batismo consciente apenas de adulto. Continuando o vídeo. Então, os principais grupos de anabatistas incluem Armistes, Irmãos Uderitas e Menonitas. Eu acho que vocês já viram esses nomes. Os anabatistas foram perseguidos por suas crenças e práticas, que inclui a rebatização de adulto, quer dizer, vinha do catolicismo e batizava da forma certa, né? Já batizados, e a separação da igreja oficial do Estado, quer dizer, eles não eram mais considerados da igreja romana católica. Eles acreditavam na autoridade suprema da Bíblia, que eles usavam no latim, o que o Lutério falava em latim, solo, dos 5 solos,
solo as escrituras, que é somente as escrituras, e na liberdade religiosa. O movimento anabatista teve um impacto durante no cristianismo, influenciando diversas denominações religiosas ao longo do século. E hoje nós somos influenciados, sim, pelos Anabatista, né? Porque a gente não batiza criança, né? Isso é fato. Então, Maria de Monju era uma anabatista, foi uma noiva. Eu estou aqui no capítulo. Me chamou muita atenção. Esse capítulo aqui. Capítulo 5, página 144 a 145. Foi noiva, ela disse, fui noiva de um homem, mas hoje espero ser a noiva de Cristo e herdar seu reino com ele. Ela estava perto de morrer. Ouviu-se nas ruas estreitas de Manjual, a voz clara de uma mulher cantando. A sua voz que vibrou contra os edifícios chamou a atenção das pessoas, e muitos vieram correndo. Uma multidão de monges. Era a Igreja Católica que estava se preparando para matar ela. E oficiais estavam passando pelas ruas em direção ao rio. No meio deles, e a mulher que cantava com um rosto igual a um brilhante, claro com a voz. Mesmo sendo a prisioneira, parecia que Maria era a única na multidão que tinha o rosto alegre. Então, nos primeiros séculos, não colou, né, a estratégia do inimigo matar os cristãos, porque a força era maior, né? Interessante aqui que eles eram mortos por falar da sua fé, por louvar e cantar. E se eu tivesse naquela época, eu ia ser morta, né? Porque eu já estou sofrendo aqui uma pequena perseguição, né? Então, se eu fosse uma crente que não tivesse convicções, eu nem orava mais nesse lugar, e nem lia e nem fazia, né, E não só foi aqui. Na última casa, eu parei muito e me desanimei com as lives, porque algumas pessoas estavam reclamando das minhas orações. Isso era ao meio-dia, né? Então, se eu tivesse nessa época, eu ia rodar rapidinho, né? Em nome de Jesus, eu ia rodar, e eu digo a vocês com toda clareza, ia rodar sem negar o nome de Jesus. Porque, sabe, isso que nós aqui da sala temos é convicção, né? Aí aqui também tinha. Maria morava em Monju, em França, Montjuïc. Em francês, Montjuïc, uma cidade situada na parte ocidental de Alemanha, próximo à fronteira com a Bélgica. Ela era uma cristã temente a Deus e já estava na prisão há mais de 2 anos por ser rebatizada ou ter passado por um segundo batismo, o que era considerado heresia. Foi o próprio oficial de justiça, o magistrado da cidade, que mandou prender e a manteve confinada por mais de 2 anos. Ela ia se casar e ela foi impedida por conta disso, essa jovem. Embora ela enfrentasse muito sofrimento, tudo suportou com alegria. Ela foi muito torturada. Sua constante admoestação aos piedosos era que andasse em amor e se apegasse à aliança de Jesus Cristo.
e ela mesma estava constantemente se esforçando para apresentar seu corpo em sacrifício vivo a Deus. Durante seu longo tempo na prisão, foi ameaçada, subornada e coagida a participar da missa. O oficial de justiça comunicou-lhe que, se ela fosse à igreja, ele a soltaria e lhe daria uma pensão por um ano inteiro, mas Maria não concordou, preferia dar sua vida pelo Evangelho de Cristo. Então foi condenada ao afogamento, uma forma clemente de execução, usada principalmente para mulheres. No caminho para o rio, cantava com o coração alegre, porque esse dia havia chegado, e ela viveu para ver essa hora, procedendo como uma ovelha, que é levada ao matadouro, assim como aconteceu com Cristo. A Escritura testifica: mas vem a hora em que todo que vos matar, julgará com isso. Tributar culto a Deus. João 16:2. Então, os modos operantes no primeiro século era esse: matar com tirar a vida, né? Mas hoje eu acho bem pior, porque é uma guerra fria. Levaram-na para a beira da água, mas não a jogaram no rio. Ainda tentaram durante 2 horas e meia que ela abandonasse a sua fé. Mas ela respondeu: eu me apego ao meu Deus, prossigam com o que vieram fazer aqui. O trigo está na palha e deve ser moído. Assim a palavra de Deus começou e deve ser terminada. Após tirar os sapatos e se preparar para a morte, amarraram-na firmemente para que não conseguisse nadar. Então ela entregou seu espírito nas mãos de Deus. Deste modo, a cristã fiel foi afogada e sua alma foi para o céu, a fim de receber a coroa dos mártires. Os crentes que com ela estavam ficaram grandemente comovidos com o seu exemplo. Sua morte é descrita na música Tão Feliz que eu quero cantar, encontrada em 3 hinos ou livretes de hinos alemães, falando, cantando, sendo verdadeira cristã com suas mortes. Os mártires encenavam sermões eficazes que tocavam corações e olhos de todos os que eles assistiam. A primeira geração de anabatistas valorizava bastante esse tipo de testemunho pela vida. As ações e seus martírios foram verdadeiros cartas de Cristo. Então, o plano do inimigo para destruir a igreja do primeiro século, começando com os discípulos, apóstolos, e assim, seguindo, não deu certo, porque cada dia que se passava, essa igreja se firmava e ficava forte na fé. Hoje não é diferente. Por esses dias, ontem, eu vi um testemunho, o pastor Carlos veio me trazer em casa do culto, e ele contou alguns testemunhos do campo, né? O campo missionário aqui no Nordeste, no estado do Ceará, né? Assim, histórias assim bem forte, bem quente, de pessoas que brincaram com Deus, ele pregando o evangelho, pessoas que perderam até suas vidas
almas que ele levou para Cristo, e Roma, a Igreja Católica Romana, incentivar essas pessoas a deixarem, né? Agora, os modos operantes já mudaram, como eu disse, não é mais assim. Agora é uma guerra fria, uma guerra tecnológica, uma guerra filosófica, na educação, que se chama a nova era, né? E é nisso que a gente deve ter cuidado. Mas vamos dar continuidade à nossa aula, término de batalha espiritual. Complacência espiritual, o perigo de dormir em meio à guerra. O que é complacência espiritual? Esse hoje é o modo operante que o inimigo está usando para levar muitos que se decidiram para Cristo e não está sabendo que está a passo largo nas fileiras dos condenados. É a complacência espiritual. Vamos ver a definição bíblica, porque tem que ter a base, né? Eu botei esse material aí na sala, né? A pastora Jussara já está anotando no caderno, e isso é bom porque fica no subconsciente. E eu aconselho, como eu não decoro muito versículos da Bíblia, isso é muito bom que a gente escreva, que fica no subconsciente, porque qualquer emergência a gente se lembra. A complacência espiritual, a definição bíblica, não é um pecado, não é um escândalo, é um estado de acomodação onde a fé continua existindo, mas sem vigilância, sem zelo e sem temor. Vocês estão entendendo? Não é um escândalo de adultério, de fornicação, de ordem sexual nenhuma. Não é um escândalo financeiro, não é um escândalo de um crime, não é um escândalo, não. Muitos estão envolvidos dentro das igrejas, por isso que eu pedi que vocês ouvissem o audiobook de lá, do Esse Mundo Tenebroso. Porque na hora da eleição, que era para remover o pastor, então tinha muitos demônios ali naquela reunião, dentro daquela igreja, né? Tinha trapaça, tinha dúvida, tinha muitos demônios ali, e tinha que ter aquela votação, e a situação era bem tensa, mas muitos estavam envolvidos com esse demônio complacência. Então não é um escândalo, é um estado de acomodação onde a fé continua. A pessoa vive dizendo que tem fé, mas sem vigilância, sem zelo e sem temor. Provérbio 1,32 nos diz: porque o desvio dos simples os matará. Não disse que ia esfriar. Aí tem uma vírgula dando força ao assunto. E a prosperidade dos tolos os destruirá. Aí é ponto final. Né? O desvio dos simples, porque estão envolvidos com o demônio, complacência, os matará. Eles estão dentro das igrejas, dentro dos ministérios, tudo, mas está assim. Uma fé sem vigilância, sem zelo e sem temor. E no final do versículo ele diz: e os tolos, a prosperidade dos tolos os destruirá. O que é? Usando toda a estrutura eclesiástica, a igreja organizacional, né? Ferindo a igreja invisível, né? A noiva de Cristo, como se fosse um balcão de negócio, usando seus dízimos, suas ofertas das igrejas para o seu bel prazer. Eles vão ser destruídos, já estão, né? Então, ainda temos também Apocalipse 3, 15, 16. Porque o começo, conheça as tuas obras, Apocalipse 3, 15 e 16. Esse material está lá na sala.
ou te imprimam, ou escrevam. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é morno. Por quê? Porque está envolvido com a complacência, né? Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então veja um nível espiritual que essas pessoas têm diante de Deus, que diz que tem a fé, mas sem vigilância, sem zelo e sem temor, porque está envolvido com a complacência. A complacência gera indiferença, a complacência gera conforto espiritual, a complacência gera ausência de confronto interno, a complacência gera fé sem dependência diária. Então vamos para o primeiro. Indiferença. Quer dizer, está indiferente o que acontece, o pecado rolando na igreja, sobretudo quem é cabeça de liderança, né? Ontem eu vivi uma situação assim, bem... que depois eu vou pedir para o pastor Carlos falar desse assunto, né? Um determinado pastor, ele falou que a lei era uma maldição, que ele pregou a graça distorcida, a graça que podia tudo. Entende como é? Ele falou na fala dele, na escola dominical, desse pastor, não foi o pastor Carlos, foi o pastor Carlos que estava presente e viu e refutou. Ele falou que a primeira instituição, que é o casamento, não precisava ser casamento civil, que a aliança não tinha valor nenhum, só bastava a pessoa já vivendo, amigado, chamava o pastor, orava ali, abençoava e tudo certo. Então, o que é que acontece aqui? Indiferença para quê? A santidade, a preparação, a separação. Então, o pastor Carlos confrontou esse pastor. E o negócio ficou meio estreito. Quando foi à noite, eu fui para o culto com o pastor Carlos, e chegou lá, ele tocou no mesmo assunto, que foi uma pregação de carapuça. Ele falando da graça, e ele, segundo ele lá, eu vi quando ele disse essa maldita lei, onde Jesus, em Mateus, se eu não me engano, 5 ou 6, 17, ele fala, eu não vim destruir a lei ou revogar, mas eu vim cumprir. E quando terminou a fala dele, que deu os avisos, tudo, eu levantei a mão. Eu dei uma de apologética, né? Porque apologética é quem confronta falsos ensinos. Eu disse, pastor, muito bem sua pregação. E onde é que está que Jesus disse que ele não veio abolir a lei, mas veio cumprir? Aí ele se enrolou lá, me tirou de tempo, né? Eu trouxe para vocês esse exemplo para vocês verem o nível da guerra espiritual que estamos enfrentando em pleno século XXI, 2026. Então, é fraca essa guerra? Não, não é. No primeiro século, como eu li, os cristãos eram assassinados. Hoje, o inimigo não quer matar ninguém. Ele quer levar esse povo consciente. Olha aí o exemplo. Olha o homem que está na ponta de cabeça da liderança de uma igreja. E quem se levanta para refutar as heresias dele, ele chama de demônios. Entendeu? Então, continuando. Conforto espiritual que a complacência gera. Conforto espiritual. Ficar na mesmice. Bater o ponto, bater o cartão. O escuta é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa, então está tudo bem. Ausência de confronto interior. Onde é que está escrito isso? Na Santa Ceia. Examine-se o homem a si mesmo. Então, subentende-se
que a gente tem que ter uma vida diária de exames introspectivo, reflexível na nossa vida. A gente não pode levar uma vida alienada pensando que Deus está se agradando com tudo. A gente acabou de ler aqui Apocalipse 3, 15 e 16. Não és frio nem morno, não és frio nem quente, tu és morno, então eu estou a ponto de vomitar. O que é que a complacência também gera? Fé sem dependência diária. Não, eu tenho fé, mas não depende de Deus. Não tem uma vida de rotina de oração, não tem uma vida de rotina de leitura da palavra, ainda que você não possa ler, mas está ouvindo. Não tem uma vida de rotina de sua vida ser uma vida cristocêntrica. Então ele gera, veja que esse demônio, ele é muito perigoso, né? Ele é muito perigoso. Então, segundo ponto, como a complacência se manifesta na Bíblia. Primeiro, a vida religiosa sem quebrantamento, né? Isaías 29, 13. Este povo se aproxima de mim com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Veja a complexidade e a seriedade de Isaías 29, 13. Né? Há culto, mas não há redição. Né? Vai para os cultos, mas não se rende. Né? B. Falta de vigilância espiritual. Mateus 26, 40 e 41. Nenhuma hora pudesse vigiar comigo, então Deus, na rotina espiritual, através de Jesus, disse até para nós quantas horas a gente orar por dia. No mínimo, 1 hora. Isso já perto da morte dele. O sono espiritual antecede a queda. E aqui eu quero abrir um parênteses. Não é a queda de escândalo moral, nem qualquer um, não. Já está quedado, já está caído. Viu o que Jesus disse em Apocalipse 3? Né? Viu o que ele disse? Nem és frio, nem és morno. Já está caído. Né? O sono espiritual antecede a queda. C. Confiança excessiva na própria estabilidade. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa está em pé, veja que não caia. Aqui eu quero abrir um parênteses para dizer, tempo de cristianismo não significa para salvação, não. Eu tenho mais de 40 anos que eu sirvo a Jesus. Serve para experiência. Experiência da jornada da peregrinação. Então, dentro dessas 4 décadas minhas, o que é que eu vejo? Eu vejo os meus erros, as minhas quedas, os meus fracassos, os meus por não estar errando como antes. Porque a gente erra sim. A Bíblia diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, dentro desses 40 anos, errei muito. Então, o demônio complacência, ele traz essa deficiência, confiança excessiva na própria estabilidade espiritual, né? Mas 1 Coríntios 10, 12, Paulo, ele falou isso, ele disse, aquele, pois, ele diz aquele, vírgula, para dar força à frase. Vocês sabem que na linguagem portuguesa, as vírgulas no início das frases é para dar força, chamando a atenção. Aquele, pois, 2 vezes, que pensa está em pé, outra vírgula. Aí ele dá o decreto. Veja que não caia. Entendeu?
Veja que não caia, porque o que está envolvido com esse demônio complacência, né, ele já está caído. A complacência começa quando achamos que já vencemos. Não, eu sou crente, tudo bem, beleza, eu já venci. Não, é uma batalha dia a dia, cada dia matando um leão por dia. Matando um leão por dia, certo? Cadê? Aí diz, a complacência é uma estratégia do inimigo. 3. Por isso que os modos operantes, eu digo que está diferente da igreja do primeiro século. Agora é uma guerra fria, uma guerra com uma estratagema bem elaborada para colocar a rede e ninguém se despertar disso. Eu louvo a Deus por essa sala de teologia, porque está me despertando. Complacência é uma estratégia do inimigo. Então, veja que é uma estratégia do inimigo, certo? Muito bem elaborada, diga-se de passagem. 2 Coríntios 11, 3. Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim o demônio da complacência está enganando muitos dentro das instituições CNPJ, né, as igrejas, instituição. Efésios 6:11. Para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do inimigo, do diabo. O inimigo não precisa atacar frontalmente, basta reduzir a vigilância, enfraquecer a oração, normalizar o erro. Então, ele não vem frontalmente, ele vem se a gente enfraquecer a oração, reduzir a vigilância e normalizar os erros. Se aquilo que a gente viu, que aquele pastor, aquela heresia que ele estava falando, se o pastor Carlos não confrontasse ele na escola bíblica dominical, estaria na influência desse demônio complacência. Se eu não confrontasse ele no culto de noite, estaria na influência desse demônio complacência, né? Então a gente agiu como apologética na hora certa, né? Aí ele falou assim, se enfraquecer a oração. O que aconteceu com o pastor lá em Asto, lá do livro Esse Mundo Tenebroso, quando o demônio complacência ia entrando na congregação, ele foi barrado na porta da frente, porque o pastor estava em lágrimas, de joelhos, sozinho na igreja, orando. E os 2 anjos que estavam do lado de fora, viu aquela cena, ele sendo arrebatado, jogado para longe, e aí um disse a ele, quem é aquele? Disse, aquele é um demônio de complacência. E quando eles entraram, disse, vamos ver o que fez ele ser jogado para fora. Foi a oração daquele homem de Deus, aquele pastor, né? Então, continuando assim, o inimigo não precisa atacar frontalmente, basta reduzir a vigilância, enfraquecer a oração e normalizar o erro. Está tudo normal, não. Não, de jeito nenhum. A complacência não derruba de uma vez. Ele vem comendo como um prato de papa quente, pelas beiradas. Ele adormece aos poucos, né? E nós vamos ver alguns exemplos. Vamos ver os exemplos. Sansão, Juízes 16. Sansão, ele brincou com o dom que Deus deu a ele, com a essência que Deus deu a ele. Quem era a essência? O Espírito Santo de Deus. Ninguém pode brincar, né? Força permanecia, unção se retirava, ele não percebeu.
quando caiu. Juízes 16, 20. Ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Vou repetir de novo. Sansão, Juízes 16. É bom vocês darem uma olhadinha lá. Força permanecia, unção se retirava, ele não percebeu. Em Juízes 16, 20, ele não sabia que o Senhor já tinha retirado dele. A igreja de Sardes foi assim. Apocalipse 3, 1, 13. Tens nome de que vives e estás morto. Diga aí, se os modos operantes de hoje do inimigo não estão melhor em termos de destruição de que a igreja do primeiro século estão. Nas minhas evangelizações, os trabalhos missionários que eu fiz, na capelania hospitalar, capelania prisional, a capelania que eu fundei, que foi a capelania fúnebre, a ONG que eu fundei, 22 anos trabalhando na favela, e em missão estadual, como foi Ceará, primeiro Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, certo? Passei por muitas coisas, cusparada, empurrão, pouco me batiam, esculhambação, perseguição, jurada de morte, jurada por feiticeiros e bruxos, jurada pelo povo, mas ali, aquela perseguição é uma perseguição visível, essa não. Essa que a gente está vivendo e vai aprender, a gente está terminando sobre a batalha espiritual, certo? Mas aqui vem a nova era, a gente vai ver que ela vem sorrateiramente e já está dentro das igrejas, instituição, há mais de 2 décadas, que é 20 anos, há mais de 20 anos, ela já está. Então essa é mais perigosa, porque muitos vão ouvir isso do Senhor Jesus. Apocalipse 3, 1 a 3. Tens nome de que vives e estás morto. Reputação viva e realidade morta. E eu vou dizer um negócio a vocês, teólogos, alunos, seminaristas, enfim. Eu não quero ouvir isso, não, jamais. Eu sempre digo, todos os dias eu me examino e vejo que tem erros, porque uma das derrotas de muitos crentes na batalha espiritual é se achar o super, o master, o hipercrente, né? De não se conhecer, reconhecer que errou lá atrás e pedir perdão a Deus. Isso é um perigo. Reputação viva, realidade morta. A gente tem alguns exemplos, Israel no deserto, Hebreus 3, 12 e 13, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, foi o que eu acabei de dizer. Quando você vê um crente dizendo, eu não me arrependo do que eu fiz, ele estando errado, é bom rever seu cristianismo, porque está muito raso e ralo, está com perigo, né? Está muito perigoso, né? E a gente tem que ver isso rapidamente, mas com muita pressa, para que naquele dia a gente não escute reputação viva, realidade morta, né? Em Hebreus 3, 12 e 13, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O coração se endurece gradualmente, né? Ele vai gradualmente formando uma carapaça para não deixar entrar o poder de Deus para nos quebrar. E todo dia a gente deve pedir isso. Libertação. Porque foi isso que Paulo quis dizer.
Quando eu estiver na forma de varão, a estatura de varão perfeito, aí é quando Deus nos guarda, né? Até chegar o dia ou da nossa partida ou do arrebatamento. É muito sério isso. Um coração endurecido se endurece gradualmente. Sinais práticos de alerta. Autoexames, foi o que eu falei. Autoexames, 2 Coríntios 13:5. Foi o que eu falei. Examinai-vos a vós mesmo. Perguntas espiritual. Oro menos, mas me sinto confortável. Leio a Bíblia sem ser confrontado. Já não me entristeço com o pecado. Troco dependência por rotina. Confio mais na experiência passada do que na graça diária. Isso é confrontar. Oro menos, mas me sinto confortável. É isso? É um perigo. Leio a palavra sem ser confrontada. É um perigo também. Já não me entristeço com o pecado. Outro perigo. Troco dependência por rotina. Um perigo que a gente tem que depender de Deus, né? Confio mais na experiência passada do que na graça diária. É aquilo que eu falei, muitos anos de crente, eu tenho experiência. Não, eu tenho que ter a graça diária. Eu posso contar aqui minhas experiências que eu passei. Vocês podem contar as experiências de vocês, mas a graça é diária. O justo vive pela graça. Se sim, é sinal de alerta, não de condenação. É isso que devemos fazer, nos alertar enquanto é tempo para alertar outros. Escreva essas aulas para você ajudar quem quer ser ajudado. A cura bíblica para a complacência, porque são as setas que o demônio complacência lança e a gente é setado, né? A vigilância contínua. Lucas 21:36. Vigiai, pois, em todo tempo. Segundo, arrependimento imediato. Errou, caiu, se arrepende logo. Por quê? Porque em Apocalipse 3:3 nos fala: lembra-te e arrepende-te. Duas ordens: lembra-te e arrepende. Terceiro, renovação da mente. Romanos 12:2. Quarto, dependência diária do Espírito. Gálatas 5:25. Vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, certo? Complacência versus descaso em Deus. Muito importante essa situação. Não confundir. Eita, eu errei. Voltando. Complacência versus descanso em Deus. Eu disse descaso. Descanso em Deus. Muito importante. Certo? Não confundir descanso em Deus, complacência, confiança, indiferença, paz, relaxamento espiritual, dependência, autossuficiência, vigilância com paz, sono espiritual. Vamos voltar. Não confundir descanso em Deus com complacência, confiança com indiferença, paz em relaxamento espiritual, dependência, autossuficiência, vigilância com paz, com sono espiritual. Não confundir. Hebreus 4:11. Procuremos, pois, entrar naquele descanso
Então, vamos concluir aqui o demônio complacência e suas ações e seu veneno com a complacência espiritual não é barulho, é silêncio. Por isso que eu digo que é pior do que a perseguição do primeiro século. Não é perseguição, é conforto, certo? Não é queda, é sono. Por quê? Romanos 13:11 diz: e é já a hora de despertarmos do sono. Paulo viu esse demônio complacência lá na frente. E ele escreveu para a igreja de Roma. E aí ele diz isso, e é já hora de despertar do sono. Romanos 13:11. Esse assunto do demônio complacência não é para gerar medo, mas despertamento, vigilância espiritual e amorosa. É isso que eu venho trazer para nós nessa sala em batalha espiritual. Por isso que eu pedi para vocês, ainda tem tempo de vocês ouvirem o audiobook do livro Esse Mundo Tenebroso. Eu coloquei aí esse material, eu não vi ninguém comentando. Foi por isso que eu abri para vocês comentarem. Foi para essas coisas. Eu botei esse material, imprimam e leiam. Não é para a gente ficar vissurado em demônios, não. Mas para a gente ter uma ideia, né? Então, eu botei esse material e aí aqui eu botei nomes dos demônios e como eles atuam nas vidas dos seres humanos. Demônio de enfermidade, Exu caveira, aí tem dizendo. Demônio de sensualidade, aí tem dizendo aqui. Pombagira, demônio da área financeira, Exu tranca-rua. Demônios, aí tem dizendo como eles atuam. Da doença venérea, Exu morcego. Você tá vendo? Cadê? Cadê o outro? Aí, eu quero que vocês dêem uma lida e eu quero que vocês comentem sobre essas coisas, porque eu vou fechar os comentários quando? Quando eu começar outra disciplina. Porque quando a gente está como é que se diz? Trabalhando, aí fica ruim, né? Aí aqui tem, na segunda página, demônio de vícios, aí tem Zé Pilintra, demônio de enfraquecimento mental, Exu Tiriri, demônio de suicídio, Exu da morte, demônio do Vale dos Prazeres, Mohara, não sei. Deixa eu ver outro aqui. Não é para a gente ficar vissurado, mas para ter uma ideia. Até quando aparecer nas congregações de vocês, saber, né? Demônio de reumatismo, doenças, gota, preto velho, demônio de insônia, Exu trunqueira, demônio de imundícia,
batalhado as pombagiras, Maria Mulambo, e aqui eu quero abrir um adendo dentro disso aqui. Sabe o que é? Olha, vocês se liguem o que tem dentro da casa de vocês, que tem coisa que atrai demônio, e vou dizer o que é. Então, um alerta, um conselho de irmãs, amiga, o que tiver dentro da sua casa, que está quebrado, que não serve, joga fora. Tem roupa rasgada, que não vai consertar, joga fora. Entendeu? Tem coisa, a geladeira vive suja, com coisa velha, coisas estragadas, joga fora. Não acumula não garrafa, não acumula plástico, não acumula nada. Que isso tudo traz esse demônio Maria Mulambo. E a pessoa fica com batalha espiritual terríveis. Dentro da tua casa, a casa tá toda mofada, tá isso. Gente, eu gosto de trabalhar com artesanato e eu vi o pastor Carlos, eu aprendi com ele. Compra um saco de cal e bota o quê? Cola dentro e mexe, fica uma tinta, fica a casa pintada, branquinha, fica lindo. Entendeu como é? Tem torneira vazando, tem cano quebrado, conserta, porque tudo isso atrai, ok? É apenas uma dica, a gente está em batalha espiritual, né? E a gente tem que ficar alerta. Os demônios não gostam de sujeira, não gostam de limpeza. Aí aqui tem demônios de desistência, pombagira velha, aqui tem demônios de acidente, eixo 7 encruzilhada. Sabe aqueles lugares que morre muita gente naquela avenida, naquela BR? É ele. Demônios de confusão nos lares, herê, com crianças, demônios de doença, de elefantias, nome eixo clipo. Vocês vão ler, tem que ler. Deixa eu ver aqui. E aí vocês estão aí com esse material. Deixa eu ver mais aqui. Para concluir a nossa disciplina. Sim, aí para concluir a nossa disciplina de batalha espiritual, a gente vai entrar com mapeamento, mas a gente não vai fixar nisso não. O que é mapeamento espiritual? No contexto de batalha espiritual, o mapeamento espiritual é um processo de discernimento, não um rito, um ritual, que busca compreender influências espirituais persistentes sobre pessoas, família, comunidade ou território, à luz da palavra de Deus, para orar de forma mais estratégica. O que é o mapeamento? É eu saber o que é que está operando ali naquela família, naquela área onde está minha congregação, entendeu? Meu ministério. Para quê? Para eu saber e eu orar em cima daquilo. Como? Ele não é para confrontar demônios, nome por nome, não. Nem é para caçar espíritos malignos, também não. Nem é para criar doutrinas novas, também não. É, acima de tudo, uma ferramenta de intercessão consciente, fundamentado na Bíblia, com equilíbrio. A Bíblia não usa o termo mapeamento espiritual, mas apresenta princípios que sustentam o discernimento espiritual. Discernir antes de agir. Isso é mapeamento. O mapeamento espiritual, acima de tudo, é uma ferramenta de intercessão consciente. E é muito bom a gente aprender isso, porque faz um relógio de oração dentro da congregação. Começa com 6 pessoas, depois passa para 12 pessoas, depois passa para 20 pessoas. Daqui a pouco você tem um relógio de oração com 24 pessoas ou mais. Aí dá 24 horas de oração por aquela região e aquela situação, certo? Qual é o fundamento bíblico?
discernir antes de agir. Não ignoremos os desígnios de Satanás. É para não ignorar, é para estudar e ver como ele está operando. Onde é que temos escrito isso? 2 Coríntios 2:11. Eu botei esse material aí, eu vou mostrar a vocês, viu? Paulo mostra que o inimigo tem estratégias e o povo de Deus não deve agir de forma ingênua. Como ele tem estratégia, nós devemos ter estratégia. No seminário que eu estudei, eu aprendi a fazer organograma. Eu nunca vou para um campo missionário sem fazer um organograma. Quando eu vim para o campo do Ceará, que eu cheguei ali, e em Tapajé, eu fiz meu organograma em Tapajé. Então, eu sabia como eu ia agir, tanto em Tapajé como em Irauçuba. Entende como é? E então, Paulo manda a gente fazer estratégia, como o inimigo faz estratégia. Segundo, influência espiritual sobre territórios. Os príncipes do reino da Pérsia me resistiu. Daniel 10:13. Aqui vemos atuação espiritual ligada a reinos territoriais, batalhas invisíveis, afetando o mundo visível. Então aqui a gente tem uma batalha espiritual. Daniel 10:13. E aqui Daniel mostra a estratégia, que naquele território, na Pérsia, tinha o quê? O principado que estava ali estrategicamente. Qual era o plano ali? As orações de Daniel não subir, para que também a resposta não viesse descer. Por quê? Ali tinha uma obra muito grande. Qual era a obra ali? O livro de Daniel, nada mais, nada menos, é o livro de Apocalipse, do Velho Testamento. Quando Daniel viu todas as revelações ali. Então, o demônio ficou na batalha ali. É muito profundo. Aqui vemos a atuação espiritual ligada a reinos, territórios, batalhas invisíveis, afetando o mundo visível. Mas, repare, Daniel não confrontou o príncipe, ele orou e jejuou. É para isso. A gente não vai dar nome aos bois e confrontar. Não, eu vou te botar debaixo do meu pé. Não, é oração. Oração e jejum. E louvor, que ele odeia os louvores. Olha aí, eu botei o mapeamento espiritual. Eu nem vou perguntar quem estudou, quem olhou. Foi para isso que eu abri os comentários. Mas eu sei que vocês vão comentar sobre o assunto, amém? Então, o mapeamento, repare que o mapeamento não foi confrontar os príncipes. Ele orou e jejuou. Pecados históricos e suas consequências. Quais são os pecados históricos? É um exemplo, o descobrimento do Brasil, derramamento de sangue, estupro, veio os navios negros foram mortos, as escravas foram estrupadas, os índios foram mortos, as índias foram estrupadas, né? Pecados históricos e suas consequências. Os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Jeremias 31:29. Os pais cometeram, mas o reflexo veio para os filhos. A Bíblia reconhece que pecados coletivos, idolatria, injustiça, violência pode gerar opressão prolongadas, especialmente quando são normalizados. E aqui eu quero mandar um recado para quem mora em Cachoeira, né? O meu filho na fé, Arlindo, Daniela, Alexandra e Estefânia, começa a pedir perdão a Deus pelo derramamento de sangue que está havendo aí. Mas não foram vocês que cometeram, sim, mas vocês vão se colocar no lugar de intercessores. Pedir perdão a Deus e pedir que o Senhor
perdoe em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, e que derrame a graça salvífica, salvadora, porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. Jesus lia o ambiente espiritual. Olha aí o que Jesus fazia. Ele mapeava, isso é mapeamento. E já a gente vai ver em Marcos 6,6, incredulidade, hipocrisia religiosa. Mateus 23, opressão espiritual em cidades. Mateus 11, 20 a 24. Mas ele não fez mapeamento com métodos, e sim discernimento espiritual. Isso aqui funciona. Por isso que o dom de discernimento é o principal. E quando Jesus entrou ali no tanque de Betsaida, ali, ele deu aquela visão 380 graus e viu aquele homem há 38 anos ali deitado. Então ele fazia o mapeamento dele. O mapeamento dele deve ser o nosso, com o dom de discernimento. Se a gente não tiver essa intimidade com o Espírito Santo, não vamos vencer. Você pode até fazer um mapeamento em uma cartolina, num quadro. Eu gosto muito disso. Prover como dentro de 1, 2, 3 meses, como vai estar o meu trabalho. Entende? Mas significa dizer que com esse mapeamento eu tenho que orar em cima disso. Para que mesmo, missionária? Para o Senhor me dar o discernimento. Se eu não tiver o discernimento, o que está operando ali, não vai fluir o negócio. Então, o que Eita, agora deu um bug. Então, o que o mapeamento espiritual não é? Não é bíblico. Esse tipo de mapeamento que eu estou falando, certo? Com métodos humanos. Dar nomes a demônios, não precisa. Territorial, sem base clara. Fazer atos proféticos não precisa. Sem direção do Espírito, substituir arrependimento por técnica. Não, o arrependimento é o fundamental, porque arrependimento, eu gosto muito de falar ele no original. Metanoia, mudança de pensamento, mudança de atitude, dá meia volta. A nação que se arrepende, o povo que se arrepende, o indivíduo que se arrepende, as coisas fluem. Porque o inimigo só vai operar em mim se eu não tiver arrependimento. Eu tenho que ter arrependimento. Ok? Quando, substituir revelação fora da palavra. Não. Quando isso acontece, vira especulação espiritual e abre porta para o demônio de engano. Pessoas que vivem atrás de profetada, pessoas que vivem atrás de movimento. Missionária, a senhora não é pentecostal, eu sou, tenho um dom de línguas e eu fico pedindo a Deus o dom mesmo, de verdade, de profecia. Porque a Bíblia diz que a igreja sem a profecia, o dom de profecia se corrompe. E discernimento, e os dons que tiver, eu quero. Eu quero sim. O que o mapeamento espiritual pode ser? Biblicamente saudável. Ele tem que ser saudável. Um levantamento espiritual feito com oração, jejum, palavra, sensibilidade pastoral. Isso é um mapeamento espiritual bíblico e saudável. Observando padrões de pecado repetitivo, cadeias de violência, vício, idolatria, resistência espiritual, a pregação do evangelho, feridas e histórias não tratadas, né? Históricos não tratados. O que acontecia na favela, esses 20 anos que eu passei lá.
muito derramamento de sangue, muita droga, muito vício, muita prostituição. Então eu já sabia com quem eu estava lidando, não precisava eu dar nome aos bois. Então quando vinha problema, manifestação, eu já sabia o que era. Entendeu como é? Eu já sabia. E todas as vezes que eu entrava na favela, era clamando sangue. Quando eu ia sair, era clamando sangue. Estou aqui para a glória de Deus. Agora, quando a gente vê toda essa situação que eu falei anterior, né, sobre observar padrões de pecado repetitivo, cadeias de violência, vícios, idolatria, resistência espiritual, a pregação do evangelho, feridas históricas não tratadas, e o que tem que acontecer para levar a intercessão direcionada, arrependimento coletivo, quando aplicável, proclamação do evangelho, é para proclamar o evangelho. Ações práticas de luz, justiça, amor, verdade. Princípios essencial para não errar. Primeiro, Cristo no centro, então tem que ser cristocêntrica, não o inimigo. Houve uma manifestação, fazer pergunta, como é teu nome isso? Não, não dá voz e vida ao inimigo, não dá palco, não dá aplauso. Colossenses 2,15. A autoridade vem da obediência, não da curiosidade. Perguntar o que ele está fazendo ali, o que não precisa. Lucas 10:19-20. A maior fortaleza é o pecado. Como é isso? A maior fortaleza é o pecado, não o demônio. Então, o demônio, a maior fortaleza é o pecado, porque nós é que fortalecemos o mal para que o Espírito não entre, o Espírito Santo não entre em nós. É por isso que tem que ter arrependimento. Está em Lucas 10:19-20. A maior fortaleza é o pecado. Está em 2 Coríntios 10:3-5. A maior arma é a verdade vivida. Efésios 6:14. Agora, em resumo, mapeamento espiritual, quando usado com maturidade e discernimento, ambientes à luz da Bíblia é uma benção. Reconhecer padrões espirituais, orar com entendimento, agir com amor, verdade e justiça. Quando usado sem Bíblia, sem temor, vira misticismo e porta de entrada para outros demônios na vida dos crentes. Foco exagerado no inimigo, desgaste espiritual desnecessário, não precisa. Entendeu? Eu quero perguntar aqui a vocês. Eu postei para vocês que eu não estou procurando, eu não estou achando, mapeamento espiritual em bairros violentos. Vocês dão uma olhadinha aí, porque se eu não postei, eu vou postar agora. Eu acho que eu não postei mapeamento espiritual em bairros violentos. Aí vai servir para cachoeira, ok? Abordagem bíblica segura e pastoral. Primeiro, o que é a violência revela espiritualmente? A Bíblia mostra que violência contínua nunca é só social, mas também espiritual, sem jamais tirar a responsabilidade humana. Quer dizer assim, social por falta de emprego, por fome, mas não é para tirar a responsabilidade humana. Assim, o camarada assaltou porque estava com fome, coisa e tal. Não é, mas tem também o lado espiritual. A terra estava corrompida, cheia de violência, em Gênesis 6:11. Violência constante aponta para a quebra da dignidade humana, banalização da morte, ausência da justiça, ausência de banalização da morte, ausência de justiça, medo como cultura. Isso cria ambiente espiritual
adoecidos, não territórios possuídos, né? Tem que ver essa diferença. Aí é que entra, né, o discernimento. O que observar sem misticismo? Em bairros dominados por facção, milícias ou tráfico, observe padrões visíveis, como morte recorrente, crianças crescendo sem esperança, normalização de crimes, silêncio forçado, não vi nada, exemplo, medo de denunciar, luto não elaborado. Isso já é um mapa espiritual prático. Está na cara que ali tem um padrão demoníaco. Padrão espiritual ligado ao pecado, por se multiplicar, a iniquidade e o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12. Mas como somos sal da terra e luz do mundo, as trevas têm que nos respeitar aonde a gente está. E é por isso que a gente tem que se levantar com esse mapeamento consciente, orando pela nossa localidade, pedindo perdão a Deus, pedindo que o Espírito Santo opere ali, porque onde abundou o pecado, superabunda a graça. Aqui não se trata de espíritos territoriais, mas de fortalezas mentais e sociais. Como orar nestes lugares? Estratégia bíblica. O que não fazer? Repreender demônios em público. Não precisa. Isso é uma das estratégias. Fazer atos proféticos chamativos, chamar a atenção do povo, da comunidade, derramando óleo na terra, ungindo na rua. Eu já vi muito essas loucuras por aí, né? Expor a igreja ou moradores, usar a linguagem de confronto espiritual direto, não. É pregar as escrituras. Salvação, arrependimento. Então a gente viu o que não fazer, agora vamos ver o que fazer. Oração silenciosa, porém constante. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Isaías 26, 3. Aí eu me lembro de uma missionária da Junta de Missão Batista que estava em Moçambique, quando teve a guerra de Moçambique, e ela deitou todos, ela ganhou muitas almas para Jesus ali em Moçambique, construiu uma igreja, ela sozinha como mulher, viu? E construiu um seminário teológico lá, e ela deitava todos os membros da igreja, e aí ela deitava todos os membros da igreja e ela orava e cantava aquele hino, né? Sossegai. Aí ela, em vez de cantar "Ó mestre, o mar se levanta", ela cantava com os membros deitados por causa da bala. Ela cantava "Ó mestre, as bombas se levanta, as bombas nos dá pavor". Então, o tempo todinho deles era orando, ela orando com os membros, com a igreja, e não confrontando os demônios. Orai, oração, tu conservarás em perfeita paz aquele cujo o propósito é firme. No caso dessa missionária, o exemplo, Isaías 26, 3, oração discreta, intercessão por proteção, clamor por paz, consagração nos lares, oração pelos corações, não contra pessoas, orar pelos que vos perseguem, Mateus 5, 44, orar por conversão dos violentos, orar por livramento dos jovens, orar por arrependimento genuíno, e essa parte aqui, orar consagração dos lares, os lares que abrirem a porta para fazer essas campanhas, que a gente chama campanhas de oração, é para isso, né? Eu acho que eu vou terminar a aula aqui, porque estão fazendo muito barulho aqui. É uma batalha muito grande, gente. Quando eu vou orar, eu não posso orar muito alto, tem que orar muito baixinho.
e está uma situação muito difícil aqui para mim. Eu peço que vocês orem por mim, certo? Quais fortalezas espirituais costumam existir? A Bíblia chama isso de fortalezas, 2 Coríntios 10, do 4 e 5. Medo crônico, desvalorização da vida, espíritos de vingança, desesperança, silêncio imposto. A fortaleza maior não é o tráfico, é a mentalidade que diz: aqui não tem saída. Isso é uma das fortalezas. Já viu dizer? A favela não tem jeito, não tem mais saída. Isso é uma fortaleza e a gente tem que quebrar isso, né? Como a igreja age com a luz sem se expor. Vós sois a luz do mundo. Como a igreja age sem se expor, sendo a luz? A igreja deve agir sem se expor. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14. Presença constante, não grandes eventos. Não precisa fazer grandes eventos. Presença constante em quê? Busca diária, visitas, orações, palavra, pregação do evangelho. Mais fidelidade diária, visitas, escutar mais, oração individual, evangelho vivido, testemunho, que é muito importante, cuidar das crianças. Eu fazia tudo isso na favela para a glória de Deus. Os curativos, né? Apoiar as mães, eu fiz muito isso, as mães que tiveram os filhos assassinados, fortalecer famílias. Eu costumo dizer isso. Às vezes eu conto minhas experiências, meus testemunhos, mas as pessoas só me conhecem mesmo quando convivem comigo. Certo? Só me conhece quando convive comigo. Se não conviver, não me conhece. Eu tenho uma rotina diária com o Senhor. Deus sabe. O verdadeiro mapeamento bíblico nesses lugares, identificar onde a dor está concentrada, quem são os mais vulneráveis, quais famílias estão quebradas, onde o medo paralisou a fé, e responder com amor prático, palavras vivas, intercessão, perseverante. Quer dizer, o amor tem que ser prático, não só palavra. Um alerta pastoral com muito carinho. Meus queridos alunos, eu vou dar esse alerta aqui, que está aqui, que eu expus aí para vocês. Não é prudente ensinar batalha espiritual agressiva, não. Porque a guerra agora é fria, né? A estratégia é outra. É sábio ensinar resistência espiritual. É bíblico formar discípulos maduros. Por isso tem que ter o discipulado com maturidade bíblica. É bíblico formar discipulados maduros. Sede prudente com as serpentes, simples como as pombas. Mateus 10,16. Em uma frase, a igreja não vence a violência gritando com as trevas, mas acendendo luz suficiente para que elas recuem.